Olá, queridos alunos da FAMED, boa noite. Iremos iniciar aqui, tá? Uma aula. Iniciaremos a disciplina Teorias da Aprendizagem, sou a professora Carla Cieli. Desde já, uma alegria estar aqui com vocês, tá? Iremos aí desenvolver durante essa disciplina vários conhecimentos sobre essas teorias da aprendizagem, o que é que norteia e desencadeia o desenvolvimento da aprendizagem num ser humano, tá? No portal de vocês, lá tem todo o perfil profissional, tá? Meu, enquanto professora, vocês podem estarem aí linkando, fazendo a leitura e acompanhando, certo? Estarei colocando também todos os materiais pertinentes ao estudo dessa disciplina, Teorias da Aprendizagem. Vamos lá iniciar nosso processo de busca pelo conhecimento? Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Conhecer as teorias da aprendizagem na perspectiva de Freud, Piaget, Vallon e Vygotsky. Nós iremos estudar como esses estudiosos deixaram aí nos livros, nos ensinamentos sobre essas teorias da aprendizagem. O que cada um desses dizem para nós, estudantes aqui, sobre essa questão da aprendizagem. Vamos lá. As teorias nos auxiliam a entender como as pessoas se desenvolvem e também a compreender o nosso papel nesse processo, no qual se faz presente o ensino, a atividade voluntária que se propõe a modificar o comportamento, os esquemas mentais e as atitudes do aprendiz. Aprender é mudar. Então, a gente vai entender, através dos comportamentos, das perspectivas de meio, tá? A gente vai perceber que o ser humano, ele aprende muito no meio em que ele está inserido. Isso é uma perspectiva que a gente passa a compreender a partir do estudo dessas teorias da aprendizagem. Perspectivas teóricas metodológicas do desenvolvimento humano. Então, para análise e compreensão do desenvolvimento das pessoas, consideram-se três elementos constitutivos. Quais são? Os campos interativos, nos quais o sujeito age na escola, ocorre o que? A relação professor-aluno, professor-pais, aluno-aluno. Os cenários são o ambiente físico, que envolve as pessoas, seus papéis, as relações afetivas e de poder, as funções e as rotinas. Então, assim, nós percebemos que nós, seres humanos, aprendemos muito no campo das interações. Aí eu tenho os componentes individuais, que são aqueles que se referem aos aspectos biopsicossociais dos envolvidos no processo, da criança, do professor e dos pais, que é justamente a construção individual desse ser. E eu tenho o tempo, que é envolvido no processo de desenvolvimento de cada pessoa, o tempo vivido, o presente, o tempo prospectivo. Então, a gente vai perceber que todo o processo de aprendizagem, ele permeia esses três campos. Interação, a questão do individual, construção individual, e também o tempo. Para que o processo de desenvolvimento promova a humanização, o aspecto biológico da pessoa deve ser considerado de maneira integrada aos aspectos relacional, contextual e cultural. Então, para que a gente tenha o desenvolvimento do ser humano como um todo, eu preciso sempre observar esses aspectos, tanto biológico como a questão integrada de relações, de contextos e cultura, certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro estudioso aqui, gente, Freud. O que Freud diz para nós sobre aprendizagem? Ele vai dizer que nós somos movidos por conflitos e por motivos os quais não sabemos, está no nosso inconsciente, e que nossa personalidade é moldada pelas primeiras experiências da vida. Conclui que o desenvolvimento humano é um processo conflitivo, pois defendia a ideia de que, pelo fato de sermos criaturas biológicas, temos pulsões, que são desejos sexuais produtivas, e agressivas destrutivas, que devem ser atendidas. A maneira como os pais lidam
com tais pulsões agressivas e sexuais nos primeiros anos de vida têm fundamental importância, pois moldarão a conduta e o caráter da criança. Então, gente, nós temos aqui, na visão de Freud, essa perspectiva biológica, pulsiva, de desejos e sexuais, certo? Que aí elas tendem a fortalecer a sua identidade enquanto ser humano. Por isso que ele coloca que os pais têm muita influência nessa construção da nossa vida. Muitas das vezes a gente tem um déficit ou uma situação que você é colocado e você esquece de perceber a sua infância, como foi que se deu. Então, assim, essa questão da família lidar com o desenvolvimento da aprendizagem é extremamente importante, pois assim, vai moldar o caráter da criança. Ainda na perspectiva de Freud, ele traz aqui para a gente esses estágios de desenvolvimento. Vamos observar. Eu tenho aqui os estágios, né, de desenvolvimento aí, segundo Freud. Então, a idade, a zona erógena, o conflito e as consequências. Vamos conhecer. Aqui, gente, o estágio oral, né, de 0 a 18 meses. Né, a idade aí, a criança, ela usa o quê? A boca. Qual o conflito que ela vai ter nesse período? É o desmame, que é a questão da amamentação. Então, ela vai começar a ter o quê? Dependência, agressividade verbal, gosto pela discussão e tendência exagerada pela satisfação oral, porque quando a criança está mamando, né, que a mãe está amamentando, ela tem uma satisfação oral naquele momento, certo? Isso é chamado estágio oral, que vai de 0 a 18 meses. O estágio anal, 18 meses a 3 anos, que é a questão do ânus, né, e utilizado. Como assim, professora? A aprendizagem do controle da defecação. A criança ela vai aprender a controlar esse impulso, né, que aí vem quais são as consequências? Tendência para a crueldade, porque muitas das vezes ela vai sentir, né, pressionada para liberar aquelas fezes. Violência e rebeldia também. Então, assim, 18 meses até 3 anos, a criança, na perspectiva de Freud, ela tem aí esse estágio anal. O estádio, fálico, que vai de 3 a 6 anos. Aqui, gente, quais são as zonas que são utilizadas pela criança? Órgãos genitais. Complexo de Édipo e de Electra. O que é isso? Ela vai estar conhecendo o seu corpo. Que ela vai criar o quê? Quais são as consequências? Personalidade bipolar e falta de maturidade no plano afetivo. Então, aqui a criança vai se conhecer. Conhecer o seu corpo, entender as particularidades que o mesmo possui, para que ela possa avançar aí dentro desses estágios. E eu tenho agora o estágio de latência, que vai de 6 a 11 anos. Centra-se no mundo físico e social, e não no seu corpo. Aqui a criança deixa de lado o seu corpo, um pouco mais de lado, e ela vai a perceber o mundo físico, o social à sua volta. Aqui, por enquanto, não existe nenhum conflito dentro dos estudos de Freud. E consequências também não há fixação nenhuma. E, por último, eu tenho o estágio genital, que é após a puberdade, que aí entra fortemente, novamente, essa questão dos órgãos genitais, preocupação com o bem-estar sexual da pessoa amada. Aqui, gente, começa a ter, né, o desenvolvimento sexual, depois da puberdade, os desejos, que nós sabemos que existem aí após a puberdade, que é a capacidade de amar e cuidar e ultrapassagem da sexualidade autoerótica, que é justamente essa passagem da imaginação para a realidade. Né? Então, Freud, ele percebe o ser humano dentro dessas perspectivas que nós colocamos aqui, sobre o conhecimento de mundo, aí vai o conhecimento do corpo, o conhecimento do social e o conhecimento físico externo.
que ela vai avançando de acordo com os níveis de complexidade, ok? Piaget, gente, Piaget, dentro dos estudos desse grande estudioso aí, né, do nosso mundo, porque eu falo de uma perspectiva global também, né, os estudos de Piaget demonstraram que tanto as ações que a pessoa executa, como o próprio pensamento, implicam em uma organização lógica, a qual, por sua vez, está montada sobre capacidades reguladas pelo funcionamento do sistema nervoso. Por isso, para compreender o desenvolvimento da inteligência, Piaget buscou articular dois conjuntos de variáveis, as de origem biológica e as de origem na capacidade para processar informações. Ele demonstrou ser possível compreender que a lógica não é algo inato, isto é, que já nasce com a pessoa. Ele traz para a gente uma reflexão que lógica a gente vai construindo ao longo do crescimento e desenvolvimento do ser humano. Então, trata-se de um fenômeno que se desenvolve gradativamente no ser humano e que depende dos seguintes fatores: biológicos, crescimento orgânico e maturação do sistema nervoso. Depende do exercício e experiência física, que é justamente a ação da pessoa sobre os objetos que precisa conhecer. E depende também das interações e transmissões sociais, que ocorrem por meio da linguagem e equilíbrio dessas ações. Então, Piaget fala que, né, o ser humano ele vai desenvolver a sua inteligência a partir desses aspectos biológicos, a experiência física e as interações, para que ele desenvolva de forma lógica e objetiva. Isso é uma visão que a gente traz aqui desse grande estudioso Piaget dentro dessas teorias da aprendizagem. Para compreender o processo de desenvolvimento da inteligência, Piaget transferiu da biologia a concepção de adaptação, afirmando que a capacidade cognitiva sofre um processo contínuo de ajustamento. Este ajustamento não tem origem biológica, apesar de se dar sobre o sistema nervoso, mas psicológica, ou seja, à medida que a criança passa por novas experiências, reconstrói sua forma de analisar o meio que a cerca. Esta forma de analisar o mundo à sua volta marca o que Piaget denominou de esquemas cognitivos. Antigas estruturas são ajustadas a novas funções e o desenvolvimento de novas estruturas preenche funções antigas. Então, gente, é um conjunto de estratégias que vai construir essa aprendizagem nessa perspectiva de Piaget. E aí ele coloca aqui para a gente dois mecanismos envolvidos na adaptação dos processos mentais às novas situações às quais as pessoas precisam se adaptar. Quais são? Assimilação, que é a incorporação de novas experiências ou de informações à estrutura mental já existente, sem alterá-la, né? Você vai assimilar, você vai incorporar novas experiências ou informações. Você vai perceber ali algo novo. E depois você vai acomodar, que é o processo de reorganização dessas estruturas, de tal forma que possam incorporar os novos conhecimentos, transformando-os para se ajustar às novas exigências do meio. Então, eu vou assimilar, eu vou buscar novas experiências, novas informações, e depois eu vou acomodar, que é justamente reorganizar essas estruturas que eu coloquei agora como aprendizagem, como foco. Para Piaget, a adaptação é um processo contínuo, no qual a estrutura hereditária interage com o meio externo de modo a reconstruir-se, visando a uma melhor sobrevivência. Conhecimento é uma relação evolutiva da criança e de seu meio. Gente, isso é muito importante. Observem, o conhecimento é uma relação evolutiva da criança e de seu meio. O que é isso? É uma evolução da criança com o meio.
Então, eu preciso de interações para que eu tenha esse processo de assimilação e acomodação. E aí, aqui eu tenho um organograma que mostra, né, essa questão da assimilação, acomodação e o equilíbrio, né? A assimilação da experiência à mente. Né? Eu vou adquirir experiência e vou colocar na minha mente. A acomodação da mente à nova experiência. Eu acomodei aquele conhecimento e agora eu vou em busca de outro. E depois eu vou equilibrar, que é justamente esses estados de equilíbrio, de adaptação cada vez mais estáveis. Eu vou me adaptando ao longo do crescimento, né, de aprendizagem, de relações, de interações. Isso é extremamente importante, a gente não pode esquecer. Aqui, a gente tem os estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget, que assim, é uma grande ferramenta dentro do processo educacional. Nós não podemos, tanto a de Freud, Piaget, Vygotsky, Vallon, a gente vai perceber que essas teorias da aprendizagem, elas precisam estar diariamente no nosso cotidiano enquanto escola, enquanto educador. Então, vamos aqui. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. Quais são as capacidades? Conhecimento do mundo, baseado nos sentidos e habilidades motoras. No final do período, emprega representações mentais. Aqui, gente, é o desenvolvimento motor do corpo, onde a criança vai dar os primeiros passos, onde ela vai reconhecer o ambiente em que ela está. Pensamento pré-operatório, que é isso? Vai de 2 a 6 anos. Uso de símbolos, palavras, números para representar aspectos do mundo, relaciona-se apenas por meio de sua perspectiva individual. O mundo é fruto da percepção imediata. Aqui a criança, ela vai começar a usar os símbolos, as palavras, porém ainda em uma perspectiva muito individual. Nesse período aqui, né, de 2 a 6 anos. Pensamento operatório concreto vai de 7 a 11 anos. Né? Aqui, a aplicação de operações lógicas a experiências centradas no aqui e agora. Vai ser o início da verificação das operações mentais, revertendo-as e atendendo a mais de um aspecto. Aqui a criança já vai conseguir diferenciar, ela já vai separar objetos, né, de naturezas diferentes, e ela começa a verificar operações mentais no pensamento, de observar duas imagens e já fazer a diferença automaticamente, por exemplo. E, por fim, eu tenho o pensamento operatório formal, que é a adolescência em diante, que é o pensamento abstrato, que é a imaginação, especulação sobre situações hipotéticas, onde aqui já começa a criar as hipóteses, raciocínio dedutivo, planejamento e imaginação. Então, aqui, gente, eu tenho, nessa tabela, os estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget, que norteiam aí a aprendizagem do ser humano. Vallon, gente, Vallon. Assim, sabe, eu particularmente, eu sou muito fã. Porque Vallon, ele vai trazer para a gente uma reflexão partindo do princípio da afetividade. O que é que ele diz? Vallon dedicou-se a estudar psicologia, considerando que a questão fundamental desta área é o estudo da consciência, e que para isso seria necessário estudar o desenvolvimento da criança para explorar as origens biológicas da consciência. Buscou compreender o desenvolvimento humano sobre a perspectiva da pessoa completa, que é a questão da emoção, do afeto e do movimento, considerando que as condições orgânicas e sociais constituem a emergência das atividades em cada estágio. Então, assim, ele parte de uma reflexão onde eu vou utilizar aqui a emoção, o afeto e o movimento. Então, vamos lá. Estágios do desenvolvimento segundo Vallon. Para o estudo desse estágio, é necessário entender que os afetos, que são as emoções, e o corpo da criança, que é o desenvolvimento motor, participem juntamente com os aspectos cognitivos do seu desenvolvimento e de sua aprendizagem. Então, ele coloca, gente, aqui 4 pontos que nós precisamos nos atentarmos. Primeiro, afetividade. Segundo, movimento. Inteligência. A formação do eu. Então, a criança, ela precisa passar por esse processo para que ela tenha um desenvolvimento pleno
da sua identidade ainda na primeira fase de vida. Então, o Vallon, ele parte dessa perspectiva da afetividade. Vamos lá para os estágios, né, na perspectiva de Vallon. Primeiro, estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano. Do nascimento aos 3 meses, as atividades do ser humano visam a exploração do corpo e de suas sensibilidades externas e internas. Dos 4 aos 12 meses, já há padrões emocionais diferenciados para o medo, para a alegria, para a raiva. Inicia-se o processo de discriminação de formas de se comunicar pelo corpo. Então, aqui, esse estágio, ele é muito impulsivo e emoções. Então, vai muito de gestos, de sentimentos, né? Que é a fase da criança estar mais próxima ali da mãe, sentindo o calor da mãe, né? Vem a mama, vem o afeto. Segundo estágio, sensório motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos. O que é que esse estágio nos diz? As atividades se concentram na exploração do espaço físico, sendo que são auxiliadas pela fala, a qual acompanha os gestos. A discriminação pelos objetos promove o desenvolvimento afetivo e o cognitivo. Aqui a criança já inicia o processo da fala. Aqui ela já vai ter a questão do sentir e explorar o espaço físico, porque ela vai ter mais domínio do seu corpo. Já é de 1 a 3 anos. E eu tenho aqui também o estágio do personalismo, de 3 a 6 anos. Nesse estágio ocorre a exploração de si mesmo, por meio de atividade de exposição ao outro, que é a expulsão, e de sedução, de imitação. Inicia-se o processo de discriminação entre o eu e o outro, com insistência nas expressões eu, meu, não, e de categorização em vários níveis de abstração. Então, aqui vai a questão da personalização do ser humano, onde ele vai imitar, onde ele vai se conhecer, vai se observar. Aqui é uma fase, né, onde é preciso questão do autoconhecimento da criança com ela mesma. Estágio categorial, que vai de 6 a 11 anos. Como já está clara a diferenciação entre o eu e o outro, a criança se sente mais à vontade para explorar o mundo físico em atividade de agrupamento, de seriação e de classificação. Estágio da puberdade e adolescência, dos 11 anos em diante. Aqui na puberdade e adolescência, acontece a exploração de si mesmo por meio de atividades de confronto, de autoafirmação, de questionamentos, apoiando-se em grupos de pares e contrapondo-se aos valores, ao domínio de categorias cognitivas de maior nível de abstração. Gente, aqui é a fase de busca, de conhecer-se, de perguntas, de explorar o mundo, né? Aqui já vem na adolescência, né? Pré-adolescência e adolescência, né? A fase de construção aí dos saberes, né? Afetivos e abstratos. E nós iremos falar aqui, né? Na perspectiva de Vygotsky. O que é que ele diz para a gente? Vygotsky propõe o estudo da consciência com base em 3 ideias fundamentais. O método genético evolutivo como eixo básico, né? Vygotsky, ele fala muito dessa questão genética e evolução. O estudo do desenvolvimento a partir do surgimento das funções mentais como processos biológicos que se tornam culturais, considerando os comportamentos que evoluíram na espécie humana. Aí ele coloca os processos psicológicos superiores têm origem social, que são o quê? Aprendidos, são distintos dos processos são distintos dos processos básicos, que são chamados instintivos, porque dependem da interação do sujeito com outras pessoas para se desenvolverem. Então, eu tenho os processos superiores, que são aprendidos, e eu tenho os processos instintivos, que eu faço a interação com o meio, que eu aprendo com os outros. Então, durante o desenvolvimento humano, os processos básicos se transformam em processos psicológicos superiores, que é a questão da aprendizagem, tais como o pensamento, a imaginação, a abstração, a memória mediada e a linguagem. Gente, aqui, o que Vygotsky diz para a gente? Que
nós temos essas diferenciações de conhecimentos, nessa perspectiva dos aprendidos, que eu consigo aprender de forma individual e que eu vou conseguir de forma instintiva, que é isso, que eu vou me relacionar com os outros. Para Vygotsky, primeiramente, os processos estão no universo coletivo, que é o interpsicológico, e por meio da aprendizagem são internalizados, que é a questão do intrapsicológico, pela pessoa de acordo com seu modo particular de pensar sobre o mundo. O caráter mediado pelos instrumentos desses processos, que a linguagem é o processo psicológico mais importante. A linguagem, né, seja ela de gestos, de imagens, de fala, ela é o processo psicológico mais importante com relação à aprendizagem. Porque é por meio dela que o ser humano constrói, na interação com outras pessoas, os significados sobre o que faz e pensa. E aí ele coloca aqui, dentro dessa questão, essa relação de pensamento, linguagem e significado, que aí vai conceituar o que nós temos aí por aprendizagem do ser humano, que é essa construção de inter e intra, é o que eu tenho e o que eu busco com o outro, entendem? Então, as ideias de Vygotsky centralizam em 3 grandes áreas. 3. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem, que a gente vai ver daqui a pouco nesse organograma aqui do lado, defende a ideia de que o desenvolvimento humano não é sinônimo de maturação orgânica, de que aprender consiste na apropriação do conhecimento histórico e culturalmente construído pela humanidade. O desenvolvimento do ser humano, gente, resulta do movimento dialético entre aprendizagem e desenvolvimento. Papel das interações sociais no desenvolvimento e na aprendizagem, né? Ele coloca que essa relação social está intrinsecamente, fortemente ligada com o desenvolvimento da aprendizagem, inclui as relações entre adulto-criança e entre criança-criança. Possibilita a apropriação das significações socialmente produzidas, bem como a formação das funções psicológicas superiores. Aí ele coloca para a gente a ZDP, que é isso, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Real é o que eu possuo, que eu tenho condições ali favoráveis de desenvolver, e o potencial é o que eu vou buscar, porque o ser humano, ele cria mecanismos para chegar nesse nível de aprendizagem que é chamada ZDP, certo? Então, assim, eu tenho aqui essas 2 ideias que permeiam, né, essas questões, né, de desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky, essa relação de desenvolvimento e aprendizagem, o papel das interações sociais no desenvolvimento e na aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, assim, dentro desse estudo que nós colocamos aqui hoje, nós percebemos aí as visões diferenciadas desses autores, desses estudiosos, para que a gente compreenda essas teorias da aprendizagem, tá? E aí a gente percebe que cada teoria dessa tem algo a mais, para que a gente possa fortalecer mais ainda a nossa aprendizagem, o nosso diálogo nessa disciplina, tá certo? Então, as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode estar colocando aí em discussão lá na plataforma, tá? Estarei disponibilizando materiais acerca dessa disciplina para que vocês possam fortalecer essa aprendizagem. Teremos também uma atividade com questões objetivas e subjetivas que serão postadas no portal, tá? Então, um abraço, que a gente possa fortalecer os nossos encontros, que a gente possa, a cada aula apresentada pela professora, que a gente possa, de fato, adquirir aí essas competências e habilidades